Jornal da Fã. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os jornais da Fã. Um pouquinho mais pra Satisfação. pro lado de lá. Pra cá? Agora. Aí, eu tô vendo ali, muito bem. entendi. Agora compreendeu. Compreendi. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã. Satisfação começar o dia com vocês por aqui. Satisfação toda nossa, deputado. Vamos falar um pouco dessa polêmica nacional, começar por esse contexto nacional, deputado. Eu queria ouvir sua opinião um pouco sobre isso. Anistia, dosimetria, enfim, todo esse processo do 8 de janeiro. Qual é a visão do deputado Jorge Passos? Veja, Narciso, como você vem pontuando ultimamente, a gente vem perdendo muito tempo, né, com relação a essa temática, o Brasil precisando aí avançar, temos diversos problemas ainda para resolver no nosso país e ficamos nesse eterno fla-flu, como eu sempre digo, não votei em Lula, não votei em Bolsonaro, mas acho que já chegou a hora de virar essa página, chegou a hora de a gente sim, né, dar ao nosso país uma nova oportunidade, né, com outras pessoas ali na linha de frente. Sei que para o próximo ano isso vai ser muito difícil, provavelmente aí vamos repetir, né, o que aconteceu em 4 anos atrás com relação de polos, né, se candidatando, e aí fica também agora com essa pauta da anistia, projetos importantes também que precisam ser votados, né, lá no Congresso Nacional, sem avançar. Né? Inclusive, semana passada estivemos lá com relação àquela questão da zona de expansão. A gente percebe que tantos projetos importantes como esse da zona de expansão, né, que precisa avançar e pode a qualquer momento, né, hoje a gente tem ali uma palavra do relator. Importante, né? A gente tem a palavra do relator da CCJ, que nesses próximos 15 dias ele consegue pautar e voltar na CCJ, mas, né, de uma hora para outra tudo pode mudar. Né? Brasília, a gente percebe que muda muito rápido, né, em virtude dessas pautas como questão da anistia. Esperamos aí que realmente o processo legal seja sempre respeitado, Narciso. Eu acho que a nossa Constituição está ali para ser respeitada. Eu acho que, em alguns casos, até podemos dizer que, sim, houve excesso nas penas, principalmente daquelas pessoas que estavam mais distantes dos núcleos, né, que estavam ali na linha de frente, mas esperamos aí, né, que realmente viremos essa página da história, o nosso país precisa, né, e esperamos aí que no próximo ano, né, o povo bom escolha os seus destinos para os próximos 4. O Tamo Junto chegou para ficar, todo mundo já sabe disso, e a Prefeitura de Aracaju mais perto de você. O resultado é tão expressivo que na última edição realizada no bairro Industrial foram registrados mais de 1.900 atendimentos. Esse número confirma a consolidação da iniciativa como um importante instrumento de aproximação entre a gestão municipal e a população. Com mais de 100 serviços disponíveis, a comunidade teve acesso à vacinação, consultas oftalmológicas e odontológicas, emissão de carteira de identidade, oportunidades de emprego e muito mais. E atenção, em dia 18 de outubro, a terceira edição do Tamo Junto acontece no bairro José Conrado de Araújo, no Centro Social Urbano, das 8 às 13 horas. Prefeitura de Aracaju, uma nova cidade. Aproveitando este gancho aí da Prefeitura de Aracaju, como é que o deputado tem avaliado a gestão da aliada Emília Corrêa? Veja, Narciso, estão completando agora 9 meses, realmente um desafio gigante, né? Mas que eu tenho certeza que, com o passar do tempo, Emília vai se acomodando, vai fazendo realmente as obras e as ações necessárias no município de Aracaju. É natural, né, pela mudança que houve de um grupamento político que comandava a Prefeitura de Aracaju já há muito tempo, que um novo chegue. No início, tenhamos ali alguns descompassos, principalmente na velocidade das ações, eu sempre pontuo muito isso, mas não falta também na prefeita Emília, na sua equipe, determinação, né? Não falta força de vontade para fazer as coisas acontecerem. A gente percebe aí que algumas coisas realmente já avançaram um pouco mais, outros, lógico, é natural também que a dinâmica da máquina pública, como a gente sempre fala, Narciso, é lenta. Não tem jeito, para fazer uma obra, você tem que licitar, tem todos os prazos ali para serem cumpridos, por exemplo, né? Mas o que a população quer não é desculpa mais, Narciso. A população quer, né, que realmente as ações transformem a vida das pessoas, e é isso que a prefeita Emília, né, com o seu vice-prefeito, Ricardo Marques, e toda a equipe, tentam ali fazer todos os dias melhorar a vida do povo de Aracaju. E da Brasília, qual foi a consequência, qual foi o resultado concreto da ida desta comitiva a Brasília? Veja, Narciso, só pontuando, Brasília nós fomos verificar essa questão para resolver esse impasse entre Aracaju e São Cristóvão. Hoje existe uma decisão judicial com trânsito em julgado, né, e com uma ação rescisória no Poder Judiciário, movida pela Prefeitura de Aracaju. Mas nós entendemos que ali quem vai resolver aquela situação é o povo. E para o povo resolver, nós precisamos fazer o plebiscito.
Para fazer o plebiscito, nós precisamos da regulamentação do artigo 18 da Constituição Federal. Então, nós fomos atrás, né, desse projeto de lei que já existe na Câmara dos Deputados desde o ano passado, inclusive aprovado em 2 comissões, indo para a última comissão, que é a CCJ. Tivemos a oportunidade de conversar com o autor do projeto, deputado Rafael Simões, de Minas Gerais, que nos trouxe que lá em Minas diversos municípios têm o mesmo problema de Sergipe, por isso que ele propôs a matéria, e depois dialogamos com o relator na CCJ, o deputado Hildo, lá do Maranhão, que também nos disse que no Maranhão existem problemas semelhantes ao de Aracaju. Por ser uma pauta que não traz conflito, pelo que a gente percebeu lá, Narciso, ele nos garantiu que nesses próximos 15 dias conseguiria, né, pautar na CCJ, e aí também a bancada de Sergipe, que nós tivemos a oportunidade de conversar, a exemplo, né, de Tiago Joaldo, Ícaro, também a Yandra Moura e o próprio Rodrigo Valadares, se comprometeram em ajudar para que esse projeto seja pautado na CCJ. O presidente da CCJ é um deputado do União Brasil, então, possivelmente, tanto Yandra quanto o Rodrigo e os demais podem auxiliar nesse sentido. Superada a fase de comissões, aí sim é um novo desafio e ir ao plenário. E aí onde a gente teve uma oportunidade também, juntamente com o deputado Gustinho e os colegas federais daqui, de conversarmos com o Hugo Mota. O Hugo Mota também garantiu aos 3 parlamentares federais que estavam naquela reunião, naquele momento, que chegando em plenário, ele também vai dar uma celeridade que o caso requer, e aí colocando inclusive o requerimento de urgência, né, para ser aprovado, para andar mais rápido, e sendo aprovado vai para o Senado. No Senado também já foi dialogado com o Rogério Carvalho, com o senador Alessandro Vieira, também uma tramitação mais célere para ver se o presidente sanciona essa lei o quanto antes. Na minha expectativa, não acredito que daqui da Câmara para aprovação no Senado, eu acho que a gente vai gastar ainda mais uns 6 meses, na minha avaliação. Isso se Brasília tiver uma temperatura normal, se não tivermos nenhuma alteração. Mas temos o compromisso do presidente da CCJ e do presidente da Câmara dos Deputados de que eles vão adiantar o máximo dentro lá do Parlamento Federal. E aí, com a lei, caberá à Assembleia, né, apresentar aí um decreto legislativo para convocar o plebiscito. E os moradores de Aracaju e São Cristóvão decidirem. Mesmo que essa decisão venha a ser, por exemplo, no próximo ano, que a ideia nossa é essa, aproveitar a eleição do próximo ano, né, para colocar já ali dentro da votação do próximo ano aqui para Aracaju e São Cristóvão, esse plebiscito também, que aí eu acho que ficaria realmente tudo muito casadozinho e teríamos no final do próximo ano a solução desse problema. Enquanto isso, caberá, né, ao governo do estado junto com o IBGE, e a gente tem hoje lá na Assembleia, Narciso, depois que eu sair daqui, no gabinete do deputado Garibaldi, uma reunião com o secretário Júlio Figueira, que é a secretaria hoje dentro do estado responsável por traçar os novos marcos naquela região. Qual é o problema? Não se tem, né, com precisão onde serão esses pontos de divisão. Ou seja, para mim, inclusive, a sentença que temos hoje é inexequível. O juiz mandou cumprir e fazer os pontos da lei de 1954. Mas onde é que estão esses pontos? Na época não se tinha, por exemplo, o GPS, né? Não tem com precisão onde será, né, o ponto N, principalmente que eles falam, né, o ponto lá que tem lá na decisão, ponto N. Não se tem. E aí a gente quer ouvir hoje do secretário Júlio, juntamente com o deputado Garibaldi, os demais colegas que vão participar, de fato, como é que está o andamento dessa situação. Por enquanto, Narciso, eu acho que vai ficar do jeito que está, certo? A população que está já em Aracaju fica em Aracaju, São Cristóvão fica em São Cristóvão, não vai ser algo que vai ser resolvido rapidamente, mesmo com a decisão judicial. Tá, do que se trata esta campanha com relação ao Detran que o senhor está mobilizando? Fica à vontade. Veja, Narciso, nós já estamos na Assembleia do nosso 3º mandato, né? Completamos aí 10 anos de Assembleia, e essa foi uma pauta que a gente sempre tratou, as taxas do Detran. Foi assim no nosso 1º mandato, no 2º e no 3º. Mas nós percebemos, na verdade, que mesmo fazendo manifestações, fazendo proposituras, tanto a Assembleia como o próprio governo, pouco se movimentava para melhorar a vida do motorista, por exemplo, que depende, né, de uma taxa do Detran para poder resolver os seus problemas. E aí agora a gente fez o contrário. Estamos partindo para buscar apoio popular, para um projeto de iniciativa popular, para que, chegando na Assembleia com o número mínimo, né, de assinaturas 1% do eleitorado, a gente possa ter um desfecho diferente. Hoje o Detran arrecada por ano algo aproximado de 200 milhões de reais.
Comparando, por exemplo, com a cidade, Ribeirópolis tem um orçamento anual de 80 milhões de reais. O Detran, em um ano, arrecada 2 vezes e um pouquinho a mais, por exemplo, do que Ribeirópolis. E quando a gente vai ver as taxas em Sergipe são muito mais caras do que outras taxas, por exemplo, de Detrans no Brasil. Nós fizemos uma listagem comparativa, por exemplo, na carteira de habilitação AB, quando você compara só taxa, não estou falando de autoescola aqui, só estou falando de taxa do Detran. Você compara as taxas do Detran de Sergipe com Paraíba, com Bahia, com Pernambuco, dá quase R$1.000 a mais só de taxa. E aí, para mim, nada justifica, né, que essa taxa seja tão cara e que todos os meses essa taxa também receba um reajuste, porque elas estão lá colocadas na lei através de UFP, Unidade Fiscal Padrão. Como a Unidade Fiscal Padrão aumenta todo mês, a taxa do Detran aumenta. Então, se você tirou uma taxa hoje, né, que é o último dia de setembro, não conseguiu pagar, amanhã, quando você for tirar a nova taxa, já vai ser um novo valor. E aí eu peço, né, a população que tem interesse em reduzir as taxas do Detran, né, que assinem conosco, né, esse abaixo-assinado, tanto o eletrônico quanto o fisicamente. Iniciamos na última quinta-feira, ali no Calçadão Narciso. Ficamos apenas 2 horas no primeiro dia, de 11 da manhã, porque a gente teve sessão, né, até 1 da tarde. Nós conseguimos fisicamente quase 400 assinaturas em apenas 2 horas. É um apelo muito forte. A população realmente muito apertada para honrar os seus compromissos com o Detran, por exemplo, tirar uma habilitação, né, de moto, por exemplo, e de carro, como eles dá quase R$4.000 quando você coloca a parte de autoescola. Então as pessoas não têm esse dinheiro. E a gente quer que a população agora comece também, né, a mobilizar, a falar, a cobrar do governador Fábio Mitidieri uma modificação nessa taxa do Detran. Eu vejo, Narciso, que pelo menos 50% do valor das taxas a gente pode reduzir. O Detran sobrevive muito bem com R$100 milhões por ano. Com esse valor ele já mantém o órgão, mas querem fazer superávit, querem fazer caixa em cima das pessoas que não têm dinheiro. E aí você não consegue tirar sua habilitação, não consegue renovar. Quando pega um veículo que é apreendido uma taxa, né, de pátio, é caro. São dezenas de taxas que o Detran tem dentro do seu, né, dentro da sua legislação e que a gente precisa ter um olhar nesse momento diferenciado com as pessoas. O Estado sempre alega que está arrecadando muito. Beleza, vamos fazer agora algo pela população. Por isso, nessa campanha Taxa Justa Já, Detran, né, redução das taxas, e aí a gente está mobilizando não apenas na capital, mas no interior. Vamos para as feiras livres, né, também já agora no mês de outubro, levar o nosso abaixo-assinado, levar a nossa voz e pedir o apoio da população. Então, você que está nos ouvindo e puder ajudar aí nessa campanha do deputado George Passos, a gente agradece. Deputado, o Eldro pergunta aqui. O deputado advogado disse que uma decisão judicial do STF transitada em julgado não será cumprida, ficará tudo como está? Ele se refere à questão de São Cristóvão e Aracaju. Já que o outro ouvinte, o Beto, ele diz o seguinte, cadê aqui? Bom dia, Narciso. Não existem novos marcos para a delimitação do município de São Cristóvão e Aracaju. Os limites devem ser os mesmos antes da lei inconstitucional que deu direito a Aracaju ficar com parte do território de São Cristóvão. Fica à vontade, deputado. Veja, Narciso, é aquilo. Tanto o IBGE, salvo engano, e a CEPLAN do governo do estado vão pegar a parte dispositiva da decisão e tentar cumprir. Pelo que eu li, não é coisa simples. As pessoas acham, não, porque vai pegar uma lei que era inconstitucional e vai voltar o que era antes. Beleza. Mas vai voltar o que era antes, qual pedaço? Qual trecho? De onde para onde? É o que eu digo. A lei que o próprio magistrado traz, uma lei de 1954, que traz ali os limites, é uma lei que nem aqueles próprios limites, hoje você consegue colocar, né, ali no papel e traçar uma linha imaginária, como eles falam. Então, assim, vai ser um trabalho técnico. Na minha avaliação, não é fácil, né, de se resolver. Por quê? Porque não se tem mais esses marcos. E a gente entende, em 1950, por exemplo, quando você fazia ali limites nas escrituras, geralmente as pessoas colocavam: minha propriedade é limítrofe com a de fulano que passa uma cerca em tal local. Hoje nós temos uma outra tecnologia, que é através do GPS, né, com coordenadas ali que são precisas. Então, assim, vai ser um trabalho realmente não muito fácil para execução e cumprimento dessa decisão, mas espero, Narciso, que até lá a lei que eu mencionei já tenha sido aprovada e aí o plebiscito e as pessoas escolham. Eu estou esperando que as pessoas escolham ficar
em Aracaju, né? Já participei inclusive de alguns movimentos. Eu entendo que aquela área, do jeito que está hoje, as pessoas não têm mais interesse em fazerem parte de São Cristóvão. Os moradores dali, em sua ampla maioria, até por pesquisas que foram realizadas, querem ficar em Aracaju. Eu acho que a voz do povo, né, que deve ser ouvida nesse momento. E olha só que notícia boa eu vim compartilhar com vocês. Graças aos investimentos do governo de Sergipe, o Hospital de Urgências de Sergipe, o USE, está passando por uma verdadeira transformação. E quem ganha com isso? A gente, o povo sergipano. O hospital tem um novo centro de hemodinâmica que agiliza muito o atendimento de casos de infartos e AVCs. Também chegaram 2 tomógrafos novinhos, ventiladores pulmonares de alta tecnologia e mais de 1.000 novos equipamentos, entre poltronas, cadeiras, camas hospitalares. Tudo pensado para acolher melhor quem precisa e para ofertar à população sergipana o que tem de melhor na saúde pública. Governo de Sergipe, trabalho que transforma. Magna Santana, sua pergunta ao deputado. Obrigada, Narciso. Bom dia, deputado Geórgio. Bom, eu gostaria de saber, deputado, que o senhor pudesse falar um pouco, esclarecer, uma das coisas que o senhor costuma sempre estar cobrando, inclusive lá no nosso café, a respeito de emendas. Emendas que parece-me que não são liberadas ou que há algum tipo de discriminação das emendas que são aprovadas pela oposição, são liberadas para a situação e vocês não. Inclusive, me parece que o senhor teve que recorrer à justiça. Eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer isso, que tipo de emendas são essas e por que essa dificuldade em relação a isso. E, claro, entrando na questão do cidadania. O senhor sempre faz questão, e a sua postura, inclusive, é reconhecida pelo próprio governador Fábio Mitidieri, né? Apesar das rusgas e enfim, das divergências, mas a sua postura como opositor são bem contundentes, mas não são assim ofensivas, podemos assim dizer. O governador até brinca, né, dizendo que a sua família o apoia e que o senhor é o único que está em outro caminho. E agora, de repente, esse caminho pode se juntar. O senhor diz que não há chance nenhuma de subir no palanque de Fábio Mitidieri. Como ficará o futuro de Geórgio Passos, tendo aí Cidadania e PSB juntos, que PSB, né, nessa federação? Voltasse o senhor a falar sobre isso, como é que o senhor pensa, quais os caminhos? É IPL, só que IPL do lado da doutora Emília, a gente já vê que há também esses problemas aí acontecendo. A situação realmente está meio complicada. Como se sair dessa, deputado? Veja, Magna, começando pela última pergunta, sim, o Cidadania deve fazer uma federação com o PSB. Possivelmente a última etapa vai ser agora no mês de novembro, outubro, novembro, onde os diretórios nacionais irão decidir se a federação acontecerá ou não. Pelo que eu percebo dos movimentos, sim, a federação deve ser aprovada. Sendo aprovada, a gente quer aguardar as regras da federação para ver como vão ficar os comandos da federação nos estados. Né? Uma coisa é fato, eu não subo no palanque de Fábio Mitidieri, eu não voto em Fábio Mitidieri ano que vem. Se eu precisar sair do partido para manter, né, esse meu pensamento, pode ser um caminho, sim, não vejo dificuldade nisso. A única coisa que vocês não vão me ver é ao lado de Fábio Mitidieri no ano que vem. Isso aí a chance é zero, né, como você bem pontuou, nada contra a pessoa do governador, mas ao grupo político, né, que comanda o estado de Sergipe, desde o saudoso Marcelo Deda, que, como disse, eu tenho que manter uma coerência. Eu estou em 3 mandatos na Assembleia fazendo oposição a esse agrupamento. Fiz a Jackson, fiz a Belivaldo, estou fazendo a Fábio, então não me cabe estar no palanque deles. Lógico que vou ouvir, sim, as pessoas que estão na oposição, a exemplo, né, de Ricardo Marques, a exemplo da prefeita Emília Correia, dialogando também ali, né, com Eduardo Amorim, com o prefeito de Itabaiana. Tenho certeza, né, que o grupo, também com o deputado Tiago Joaldo, terão aí outras siglas que estarão disputando a eleição pelo lado da oposição. Lógico, se eu puder ficar no Cidadania e a Cidadania na oposição, com certeza esse para mim é o melhor dos mundos. Caso não consiga, vou avaliar e quando abrir a janela no próximo ano, tomarei a minha decisão. Com relação às emendas que a gente comenta, Magna, é que aqui só em Sergipe foi criadas as emendas não impositivas. Em outro lugar tem isso, é só emenda impositiva, como a gente criou aqui inicialmente, ali no final do governo de Belivaldo, antes da eleição inclusive de Fábio.
Foi quando surgiu a emenda à Constituição Estadual, copiando, né, o texto que tem na Constituição Federal. Por que esse cuidado? Porque os deputados não queriam que já tivéssemos algo combinado com quem tivesse sido eleito. Foi algo bem anterior àquela eleição. Fábio ganha e muda a regra do jogo das emendas parlamentares, pedindo à sua base que crie metade do valor definido para emendas impositivas e metade para emendas não impositivas. E o que isso acarretou? Nesse governo de Fábio, nenhuma emenda não impositiva do deputado Geórgio, da deputada Linda, do deputado Marcos Oliveira, do deputado Paulo Júnior, nenhuma dessas emendas foi paga. Nenhuma. Inclusive, recebi recentemente, né, uma resposta do secretário Jorginho ao desembargador relator no mandato de segurança que nós interpusemos, porque a gente fez uma solicitação por escrito e Jorginho não quis responder. A gente só pediu a ele a relação dos deputados que tiveram emendas não impositivas pagas e o seu destino. Ele não nos entregou, fomos para a justiça determinou. E realmente me chamou muita atenção, porque eu pensava também, Narciso, que os deputados de situação eram tratados todos por igual. E não são. E não são. Muito grande. É tanto que a gente vai fazer, inclusive, essa semana, provavelmente quinta-feira, a leitura, né, desse ofício de Jorginho ao desembargador, trazendo todos esses dados. Tem deputado, por exemplo, que nesse período que Fábio é governador, não contando esse ano, porque esse ano a gente não pediu. Quem são os privilegiados? Veja, ali no top 5, né, que eu me lembro agora, presidente Jefferson, deputada Maísa, deputado Cristiano, deputada Dailson, deputado Luciano Pimentel. Esses 5 eu gravei, né, o top 5. E assim, lembrando que as informações são dos últimos 2 anos, são de 2023 e 2024. 2025, como consolidou o ano, eu não pedi, nós não pedimos. Então assim, já esses deputados em média conseguiram pagamento de emendas não impositivas na casa de 4 milhões de reais. E aí tem outros colegas que não conseguiram sequer 1 milhão de reais. Veja a diferença da bancada governista. Vou citar exemplo da deputada Carminha Paiva, segundo esse relatório, não alcança 1 milhão de reais de emendas não impositivas pagas que ela apontou. O que você acha que motiva esse tratamento diferenciado? Veja, é o que eu digo, a emenda não impositiva, para mim, hoje virou uma moeda de troca. Na minha avaliação, para que o governador mantenha a sua base muito próxima. Porque na emenda impositiva ele é obrigado a pagar. Se tiver algum impedimento técnico, lógico que ele, né, não paga. Mas, tendo tudo certinho, ele é obrigado a pagar. E as não impositivas, com certeza, na minha avaliação, ele está fazendo política. Na hora que ele exclui os 4 deputados de oposição e manda recado dizendo que não paga de jeito nenhum. É uma decisão dele, eu tenho que respeitar. Mas eu também não posso ficar calado, Narciso. Eu nunca fiquei. Eu sempre apontei esse lado do governador Fábio perseguidor. Porque as emendas não é para o deputado Geórgio, não. Vou dar um exemplo. Coloquei 400 mil para o CNH Social, via primeira-dama, que era ela responsável pelo CNH Social. 400 mil, não pagou. Coloquei 400 mil para o Prato do Povo, não pagou. Coloquei 400 mil para o Hospital de Itabaiana, não pagou, por exemplo. Coloquei até para uma prefeitura que é aliada do governador e que vota em Jorginho, que eu queria fazer também um teste para ver se pagava. O município de Moita Bonita vota com o governador e vota com Jorginho para deputado estadual. Não pagou. Então é algo realmente, né, de uma determinação de perseguir a bancada de oposição. Lógico, como que eu venho dizendo, próximo ano, no ano eleitoral, nós vamos questionar isso na Justiça Eleitoral. Se esse pagamento de recursos públicos para apenas parte da Assembleia não faz com que o pleito eleitoral fique, vamos dizer assim, fora do balanço, com uns com muito recurso e outros com nada. E aí, se a Justiça Eleitoral entender que há sim ali um direcionamento para ajudar determinadas campanhas, os colegas até que forem eleitos podem ter problemas depois. O fato de não ser impositiva abre brecha para a questão da parte legal, né? O gestor de discricionariedade paga se entender necessário ou se houver algum problema técnico. Agora, o questionamento que eu faço é por que os deputados aceitaram isso? Porque para mudar a regra, os próprios deputados é que tiveram concordo contigo. Que aceitar. É o que eu disse, o governador Fábio pegou os deputados no momento, vamos dizer assim, mais delicado. A gente tinha aprovado uma regra em junho do ano da eleição. A gente não sabia nem quem eram os candidatos quando a gente aprovou essa regra, que era igual a Brasília. Passou a eleição, Fábio ganha no segundo turno, aquela eleição ali em outubro. Em novembro para dezembro, ele convence a bancada dele lá que teria que mudar, que ele não queria pagar aquele percentual todo para a oposição.
Quantos deputados perderam a eleição na última eleição, Narciso? Quantos? A gente teve uma renovação de quase 50%. 50%. Então, a grande maioria eram pessoas que iam precisar de Fábio no ano seguinte. Entendi. O fato de serem deputados novos. Entendeu? Os velhos que perderam o que eu falo, que votaram. Não foi essa legislatura que votou isso, não. Foi a legislatura anterior. Depois da eleição de Fábio eleito no segundo turno. Não tinha assumido ainda. Não tinha assumido. Ele convence os deputados a apresentarem uma nova PEC mudando o texto. E lógico que os deputados, a metade estava fragilizada. Né? A metade estava na expectativa de, quando o Fábio assumir, conseguir alguma coisa no governo. É o que aconteceu com a grande maioria. Eles poderiam dar um não àquele governador recém-eleito? Eu acho muito difícil. Eu votei contra. Eu disse que não concordava com essa modificação, que a gente mantivesse um texto, que a gente tivesse como foi aprovado anteriormente. Porque assim, vai rodar, Narciso. Um dia, esse grupo que está aí vai perder. Quem assumir vai ter que fazer o mesmo tratamento? Eu acho que não. Se tem a emenda, que se coloque igualitariamente para todos os parlamentares, para que os parlamentares possam, né, como eu disse, ajudar, né, a população. O que é que tem a ver o Hospital Regional de Itabaiana não receber uma emenda minha de R$400 mil? Quem foi que perdeu? Geórgio ou aquelas pessoas que precisam de atendimento dentro do Hospital Regional de Itabaiana? Com certeza as pessoas. Eram mais recursos para ajudar, né, o hospital que atende a minha região, né, atende o povo de Ribeirópolis, de Moita Bonita, de Nossa Senhora Aparecida, de Itabaiana, Campo do Brito, mas é uma decisão do governador. Eu entendo na questão da discricionariedade, mas no jogo político eu não posso aceitar. Porque para mim aí é para beneficiar, e eu espero que a Justiça Eleitoral fique bem atenta a isso, é para beneficiar os parlamentares que são da base governista, desequilibrando o pleito eleitoral. É a minha avaliação no momento. Deputado, obrigado pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço, Narciso, mais uma vez. Aproveito aí para que você que está nos ouvindo, venha conosco nessa campanha Taxa Justa já do Detran, pela redução das taxas do Detran. Assina conosco esse abaixo-assinado. Vamos fazer aí um projeto de lei de iniciativa popular para reduzir as taxas do Detran. Obrigado, Antero, Maga, produção aqui, né, do Jornal da Fã, e sempre à disposição.